Evangelizando. Apresentação: Padre Adão. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá você, caro ouvinte do programa Evangelizando, da nossa querida rádio Divinópolis, Rádio Dive FM. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, no mais profundo do seu coração, da sua alma. Esteja a paz do Senhor junto ao seu matrimônio, à sua família, ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho. Você que nos escuta no seu trabalho, você que nos escuta no seu veículo, a paz do Senhor esteja contigo. Deus abençoe você nesse dia de hoje e sempre. A mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua vida, para sempre te abençoar, te livrar de todo mal e te conduzir sempre mais à vida eterna. Eu te concedo no início deste programa todas essas bênçãos de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte deste programa, mais uma vez estamos juntos com a graça de Deus. E eu pergunto a você, como você está? Como anda a sua vida? Para qual direção você tem conduzido a sua vida? Este dom precioso que Deus te concedeu. Como está a sua vida com Deus? Nós vivemos num mundo que muitas vezes, com essa correria toda, com este barulho todo, como que quer nos distrair daquilo que é o mais importante, o sentido último da minha vida, Deus. De Deus viemos, em Deus caminhamos e para Deus voltaremos. E existe uma ordem certa na vida de cada um de nós. Nós precisamos saber organizar a nossa vida e entender aquilo que deve ocupar o primeiro lugar, daquilo que ocupa o segundo lugar, o principal, o secundário, aquilo que é absoluto, diferente do relativo, aquilo que é central, diferente do periférico, aquilo que é o mais importante e é verdadeiramente importante, relevante, daquilo que é menos importante. Deus precisa ser verdadeiramente o principal, o absoluto, o eixo, o central, o mais importante na nossa vida. Se Deus de fato ocupar o primeiro lugar, todo o restante vai estar no lugar. Se Deus ocupar o primeiro lugar, todo o restante vai sendo colocado na ordem certa. O contrário também vale. Todo mundo nessa vida gira a sua vida em torno de um eixo, ou do eixo certo ou do eixo errado. Não existem três eixos. Ou nós giramos a nossa vida em torno do eixo certo, que é Deus, e fazemos o restante girar em torno de nós, ou nós corremos o risco de girar a nossa vida em torno do eixo errado e virar as costas para Deus, e assim a gente se perde. Quando eu giro a minha vida em torno do eixo certo, Deus me capacita a fazer o restante girar em torno de mim. Em outras palavras, se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, se eu girar a minha vida em torno de Deus, eu faço o resto girar em torno de mim. Eu tenho controle sobre a minha vida no sentido de direção. Agora, se eu começo a girar a minha vida em torno daquilo que passa, de coisas, pessoas e até de mim mesmo, e virar as costas para Deus, a vida me arrasta, a vida me escraviza. É preciso colocar a nossa vida em ordem, e a ordem certa é Deus em primeiro lugar, é Deus na centralidade, é Deus como absoluto, é Deus como principal, é Deus o eixo certo. Eu giro a minha vida, eu gravito a minha vida em torno de Deus e faço o restante girar em torno de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu semelhante como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, portanto, significa isso: colocar Deus na centralidade, fazer de Deus verdadeiramente o Senhor dos meus pensamentos,
dos meus sentimentos, das minhas palavras e das minhas ações, e a partir de Deus me relacionar com todo o restante das dimensões da minha vida. Qual é a vontade de Deus, eu com Ele? Qual é a vontade de Deus, eu comigo? Qual é a vontade de Deus, eu com meu semelhante? Qual é a vontade de Deus, eu com a minha família? Qual é a vontade de Deus, eu com o meu trabalho? Qual é a vontade de Deus, eu com a criação, o mundo? Eu com Deus, eu comigo, eu contigo, eu com o mundo. Então Deus precisa estar em primeiro lugar, e a partir de Deus, o ser humano, e depois as coisas. Deus é o meu Senhor, e a partir de Deus eu lido com as pessoas e com as coisas. Deus é maior do que eu. Deus é o meu Senhor. O ser humano meu semelhante, e as coisas estão a meu serviço, e não o contrário. A serviço da glória de Deus e do bem das pessoas, e não o contrário. Então eu te pergunto, como está a sua vida com Deus? Como é que está sua caminhada? Hoje nós vemos muita gente infeliz, triste, perdida, desorientada. Mas por quê? Corre atrás de tudo, gira em torno de tudo, gasta a vida correndo atrás de tudo, menos do único tudo, que é Cristo, que é Deus, que é a igreja. Está numa vida de pecado, por isso está escrava. Com o pecado mortal a pessoa sai da graça, ela perde a graça do batismo, ela entra num processo de morte espiritual, ela está morta espiritualmente. E aí não adianta ela correr atrás de dinheiro, disso, daquilo outro, psiquiatra, psicanálise, psiquiatria, fazer exercício, nutricionista, nutrólogo, etc, etc, etc. Nada disso vai preencher aquele vazio que é de eternidade, que é a sede mais profunda da nossa alma. Enquanto esta pessoa não voltar para Deus, não tiver a humildade e a coragem de reconhecer o seu pecado e se arrepender e querer abandonar aquilo e voltar para o coração de Deus, para os braços de Deus, e receber o amor e o perdão de Deus, e recuperar a sua amizade com Deus, recolocar Deus no lugar que é só dele, o primeiro lugar, o trono do nosso coração, o centro, o eixo. Enquanto essa pessoa não fizer as pazes com Deus, ela não faz as pazes com o próprio coração. E é preciso que eu faça as pazes com Deus para fazer as pazes comigo mesmo, as pazes com o meu semelhante, com o sentido último da minha vida, em paz com Deus, em paz comigo, em paz contigo. Você que está me escutando, em paz com Deus, em paz com você mesmo, com você mesma, em paz com seu semelhante. É preciso voltarmos para o Senhor. A palavra é conversão. Não é Deus que se adapta a mim, não é Deus que se ajusta a mim, não é Deus que se adequa ao que eu quero, não. É o maior que salva o menor. Eu que preciso de Deus, não é Deus quem precisa de mim. Sou eu que me ajusto, me adequo. Sou eu que me volto para Deus e não o contrário. Quando eu seguro com a minha mão direita na mão de Deus, que é maior do que eu, com a outra mão eu puxo a minha vida, eu controlo a minha vida. Eu tenho agora a firmeza da minha vida. Em outras palavras, tente imaginar comigo o que eu vou te dizer. Imagine que você tem uma árvore, que ela está lá com o tronco bem enraizado, e tem lá vários galhos, vários frutos. Aquele galho que está no tronco da árvore, ele está vivo e produz frutos porque ele recebe a seiva. A seiva é a vida. Mas de repente alguém vai ali e corta, passa um facão ali e corta o galho. O que vai acontecer? O tronco vai sangrar, digamos assim, vai sentir, mas o tronco permanece lá. O galho, com o tempo, vai secar, vai secando, e os frutos murchando.
O tronco sem o galho permanece, o galho sem o tronco seca. O tronco é Deus, o galho sou eu e você. Se nós estivermos com o galho da nossa vida em Deus, a seiva da vida eterna, da vida da graça, aquela que nós recebemos no batismo, permanece em nós. E o galho da nossa vida permanece vivo da vida de Deus em nós, a vida eterna. E a gente produz os frutos de Deus. E se eu estou unido a Deus, eu estou na verdadeira vida, na verdadeira paz, na verdadeira e santa alegria. Isso é consequência de estarmos na amizade com Deus, é fruto da graça batismal. Agora, se eu estou fora, o tronco permanece, o galho fica seco, porque ele está fora da seiva, e os frutos vão murchando, a pessoa vai secando interiormente, vai refletindo essa secura nos seus relacionamentos, né? A começar dentro de casa. O tronco sem o galho continua sendo tronco, mas o galho sem tronco, Deus sem nós continua sendo Deus, mas eu sem Deus, nós. E aí você pega aquele galho e vai enfeitando aquele galho, mas ele está seco. Aí você enfeita, você inverniza, você amarra um laço de fita, você coloca uma bola de Natal, né? Mas ele está seco. Agora, se você reenxertar o galho, ele vai voltar a receber a seiva, a vida. Nós sabemos que um galho não tem como fazer isso, mas o galho da nossa vida em Deus tem jeito. Muitas pessoas estão invernizando o galho seco. Aí inverniza com tanta coisa que é importante, mas só isso não é necessário. A psicologia é importante, a psiquiatria é importante, o exercício físico, isso, aquilo, tudo isso é importante. Não estou desconsiderando a sua importância, mas não é o bastante. Porque tudo isso está cuidando do galho, mas o galho seco, ele precisa reenxertar. A pessoa, quando está no pecado, ela está morta espiritualmente, ela perdeu a graça do batismo, ela precisa reconectar, ela precisa recuperar essa seiva, e ela recupera abandonando o pecado, voltando para Deus com verdadeiro arrependimento, fazendo uma boa confissão, e ali ela recebe a absolvição, ela recebe o perdão de Deus, ela recebe aquela água pura do amor, do perdão de Deus, ela recebe a paz. Aí sim, agora que ela está na seiva, o galho dela está vivo, mais o verniz da psicologia, mais o laço de fita da psiquiatria, mais as bolas de Natal do exercício físico, do nutricionista, da boa alimentação, mais, aí sim. Mas agora a pessoa está fazendo tudo isso, e o mais importante, que é reconectar a sua vida em Deus, que é a vida eterna, pela graça do batismo, abandonando o pecado e voltando para a graça, através do sacramento da confissão. Se a pessoa não faz isso, está incompleto. Então muita gente está triste, porque no fundo tem um pecado na raiz, e ninguém quer falar isso, né? E a alma sabe. Não adianta eu estar com a casca viva, uma vida apenas natural, biológica, mas a vida da alma, a vida de Deus, que a gente chama de vida eterna, eu estar desligado dela. E aí eu preciso, primeira coisa, é reconectar, fazendo uma boa confissão. Depois, alimentar essa vida dentro de mim, indo à missa, pelo menos aos domingos, dia do Senhor, para comer e beber do próprio Deus em sacramento. Aquele Cristo que te batizou, que você saiu dele pelo pecado e te perdoou no sacramento da confissão, agora é o mesmo Cristo que vai te alimentar no altar da Santa Missa. E permanecendo, missa pelo menos aos domingos, confissão em dia, Nossa Senhora, meditando, rezando também a palavra, na comunidade de fé, aí sim essa pessoa está com o galho reenxertado, está na seiva e está enfeitado, está invernizado, está vivo, por dentro e por fora está uma pessoa completa. E desse jeito pode vir os problemas, o sofrimento que todo mundo tem, mas essa pessoa vai dar conta, porque quando eu estou em Cristo, Jesus é o crucificado, ressuscitado. Ele não nos tira a cruz, mas sempre nos ressuscita. Em Cristo sempre nós ressuscitamos em meio às cruzes da nossa vida. Ele não nos tira a dificuldade, mas sempre nos capacita a vencer. Não nos tira os problemas, mas sempre
nos concede a força do alto para a gente superar. Não nos tira as cruzes, mas sempre nos ressuscita. E de pequenas cruzes e ressurreições, a gente vai até a cruz última, que é a morte, a ressurreição última, que é o céu, a vida eterna, no último dia, a ressurreição final. Por isso, eu digo para você, não sei quem você é, há quanto anda a sua vida, mas se você está com a sua vida no Senhor, permaneça, não pare. Nós precisamos estar no altar da Santa Missa, pelo menos aos domingos, dia do Senhor. Se puder, todo dia, mas se não, pelo menos aos domingos, dia do Senhor. A confissão em dia. Você que está me escutando, sua vida está toda embaraçada, você caça desculpa para tudo. De repente, eu não vou à missa não por causa disso, eu rezo em casa, não sei o que, está com a vida torta, que tem anos que não se confessa. Tenha a humildade e a coragem de acolher isso que eu estou dizendo. Faça um exame de consciência bem feito. Para diante de Deus, olha para Deus, que Deus te ama. Não existe pecado que o sangue de Jesus não queira e não possa perdoar. Não existe pecado capaz de vencer o amor de Deus por você. Faça um exame de consciência bem feito. Tira um tempo, conversa com Deus do seu jeito. Dá uma passada na sua vida, olha para os 10 mandamentos, faz o filtro. E aquilo que a sua consciência te apontar, busca um de nós, sacerdote, faça uma confissão bem feita, rasga a alma, desculpa a expressão que eu vou usar, vomita tudo, joga para fora, faz uma confissão bem feita, receba a absolvição, receba o perdão de Deus e depois volta para a Santa Missa, volta para Deus. Você vai ver que a sua alma vai te agradecer, você vai falar assim: meu Deus, por que eu não tinha feito isso? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não sabia disso? Então, missa, confissão em dia, Nossa Senhora, e vamos, com a graça de Deus, na força da oração. Quero terminar este bloco lendo para você só uma passagem aqui, uma reflexão do Papa Francisco. Isso eu acho aqui, que eu acho que pode nos ajudar a ilustrar um pouco isso que eu acabei de dizer para você. Me aguarda só um instantinho que eu estou aqui folheando, só um pouquinho, só mais um pouco. Então, uma palavra do Papa Francisco muito importante a respeito desta questão da Eucaristia. Ele diz assim: há sempre uma palavra de Deus que nos guia depois de tropeçarmos, e em meio ao nosso cansaço e decepções há sempre um pão com letra maiúscula, que é o pão da Eucaristia. Há sempre um pão partido que nos leva a continuar a jornada. Eu repito, há sempre uma palavra de Deus que nos guia depois de tropeçarmos, e em meio ao nosso cansaço e decepções há sempre um pão partido que nos leva a continuar a jornada. E ele diz ainda aqui sobre a Eucaristia: além da fome física, nós, criaturas humanas, sentimos outra fome, uma fome que não pode ser saciada com alimentos comuns. É uma fome de vida, uma fome de amor, uma fome de eternidade. E por fim, agora eu encontrei o que eu queria ler. Preste muita atenção. Eu vou encerrar o bloco com esta palavra do Papa Francisco. Se olharmos à nossa volta, perceberemos como são múltiplas as ofertas de alimentos que, embora não provenham do Senhor, nos parecem mais gratificantes. Alguns de nós nos alimentamos de dinheiro, outros de sucesso e vaidade, outros de poder e orgulho. Porém, o único alimento que verdadeiramente nos nutre e sacia é aquele que o Senhor nos dá. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está com a sua vida no Senhor, permaneça.
Se você se afastou, eu te convido, volte. O nosso lugar é estarmos juntos com o Senhor no altar da Eucaristia, com a vida na graça e nos alimentando santamente de Deus no pão da Eucaristia, o pão da vida eterna. Te peço a licença para a gente interromper um pouquinho, irmos para os comerciais, daqui a pouco a gente volta com a graça de Deus. Evangelizando. Apresentação: Padre Adão. Na Casa da Limpeza tem pasta Pinho, amaciante, tem detergente, tudo mais pra você que quer arrasar. Desinfetar, perfumar e limpar. A Casa da Limpeza tem o poder da higiene, com a qualidade e economia que você precisa. Casa da Limpeza. Casa da Limpeza, 32147811. Siga @Casa da Limpeza Div no Insta. Qualidade, economia e satisfação, no lugar certo você vai encontrar. É na Mangueiras Brasil, a sua loja, a verde e branca da Paraná. Mangueiras Brasil, é sempre gente tratando com a gente. Mangueiras Brasil é diferente. No Kit Paraná você encontra tudo para a sua festa. Bebidas em geral, várias marcas, aluguel de mesas, freezers, caixas térmicas e tem mais. Precisou de gelo? O Kit Paraná tem. Vendas no atacado, varejo e entregas em domicílio. Kit Paraná, sua festa completa. 3212-3856. Kit Paraná. Mauro Retalhos agora é uma nova loja. Bibiano Tecidos, Rua Maranhão 326. A Bibiano Tecidos está no mesmo endereço, a mesma qualidade, bastante variedade em viscolaicra, malha suede para pijamas e cotton lisas e estampados, viscose estampadas e lisas. Ai, com bastante novidades nos retalhos de verão. Pronta entrega. Bibiano Tecidos, Maranhão 326, 3221-8973. Tá com dor? Você está com algum tipo de inflamação? Você tem que usar o creme São Raizeiro, composto por ervas com excelente poder medicinal, com freia, arnica, própolis, algas marinhas, castanha da Índia e ginkgo biloba. Creme São Raizeiro para dores musculares, dores na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático e má circulação das pernas. Creme São Raizeiro, o alívio que vem da natureza. Em Divinópolis você encontra na drogaria mais econômica, na Avenida 1º de Junho com Paraíba e no bairro Nossa Senhora das Graças, 3214-2280, 11:34. Qualidade, economia e satisfação, no lugar certo você vai encontrar. É na Mangueiras Brasil, a sua loja, a verde e branca da Paraná. Mangueiras Brasil, é sempre gente tratando com a gente. Mangueiras Brasil é diferente. No Kit Paraná você encontra tudo para a sua festa. Bebidas em geral, várias marcas, aluguel de mesas, freezers, caixas térmicas e tem mais. Precisou de gelo? O Kit Paraná tem. Vendas no atacado, varejo e entregas em domicílio. Kit Paraná, sua festa completa. 3212-3856. Kit Paraná. Mauro Retalhos agora é uma nova loja. Bibiano Tecidos, Rua Maranhão 326. A Bibiano Tecidos está no mesmo endereço, a mesma qualidade, bastante variedade em viscolaicra, malha suede para pijamas e cotton lisas e estampados, viscose estampadas e lisas. Ai, com bastante novidades nos retalhos de verão. Pronta entrega. Bibiano Tecidos, Maranhão 326, 3221-8973. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco todos os dias das 10 às 11 com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale pros amigos, pras amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso.
Vi meus pés caminhar na escuridão. Evangelizando. Apresentação: Padre Adão. Olá, caro ouvinte do programa Evangelizando, estamos de volta com o nosso programa e, como sempre, vamos escutar o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, como sempre, me ajude neste momento. Eu rezo por você, você reza por mim, rezamos por nós, um Ave Maria, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude neste momento tão importante do programa, que é a reflexão do Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje tem como o tema central a palavra jejum. Primeiro, Jesus dialoga com aqueles discípulos de João e fariseus sobre o porquê os seus discípulos não jejuam. E depois Jesus deixa claro: não é possível um remendo novo numa roupa velha, porque vai repuxar e vai rasgar. Não é possível um vinho novo em vasilhas velhas,
porque a fermentação do vinho novo, se aquela vasilha velha, o odre, né, tiver alguma rachadura, vai explodir, digamos assim, né, vai romper, vai estourar naquele odre e vai se perder o vinho e também a vasilha, o odre. Então vamos entender isso. E Jesus deixa claro para eles: espera lá, quando o noivo está com os convidados, é motivo de festa. Quando o noivo for retirado, vamos entender. Eu lembro da uma nossa professora da teologia que dizia que no casamento judaico é mais ou menos assim: o pessoal aguarda os noivos chegarem. Enquanto os noivos não chegam, não começa a festa. Então, enquanto os noivos não chegam, ninguém come, todo mundo então está em jejum. Na Bíblia, uma das imagens para falar da relação de Deus conosco é a linguagem do casamento. Deus é o esposo, Deus é o noivo, e o povo de Israel, e a partir daquele povo, a humanidade como um todo, as nações, nós somos a esposa, somos a noiva. A igreja então é a esposa de Cristo. Então Jesus está ali, ele é o noivo, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o esperado. E na pessoa dos apóstolos está a esposa, a noiva, o povo de Deus, a igreja, e a partir daquele povo toda a humanidade, ou seja, a igreja. Então, enquanto Jesus está com eles, é motivo de alegria, é motivo de festa, pois o Senhor, o esposo do povo de Deus, da humanidade, da igreja, está presente. Quando Jesus for tirado com sua morte e ressurreição, a partir daí sim haverá motivo para jejuar. E a igreja, né, há 2000 anos, ela nos ensina alguns dias que nós devemos jejuar. O dia obrigatório da gente fazer jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão do Senhor. Esses dias é obrigatório a gente fazer jejum e abstinência de carne. Não fazer jejum e comer carne nesses dias é pecado mortal. Por quê? Meu Deus, nós estamos jejuando pelo Senhor. Quando você perde uma pessoa muito querida, você não tem aquela alegria, você não tem aquele apetite para ficar rindo, fazendo festa, comendo e bebendo. Então nós cristãos, na quarta-feira de cinza e na sexta-feira, nós fazemos jejum e abstinência de carne por causa do Senhor. Na quarta-feira estamos entrando no período da penitência, no período da quaresma, no período da oração mais profunda para renovar a graça do nosso batismo. E na sexta-feira, porque Deus que se fez homem e habitou entre nós, só por amor, sofreu toda uma paixão, foi profundamente maltratado, se fez sangue e água na cruz, somente por amor a mim e a você. E este amor venceu a morte. Este amor foi, é e sempre será mais forte do que a morte. Por isso, na sexta-feira santa, por uma obrigação de amor e gratidão a Deus e pelo preceito da igreja, nós temos obrigação amorosa de fazer jejum e abstinência de carne. Esses 2 dias são obrigatórios. Agora, a igreja nos orienta que é salutar, é saudável e é também um preceito da igreja. Todas as sextas-feiras nós fazemos abstinência de carne. Hoje as pessoas nem fazem isso mais, para a gente ver o quanto que o católico está com amnésia espiritual. Os católicos parecem que não são mais católicos, nem sabem mais o que é a sua fé. Hoje falou sextou, todo mundo está se abastecendo, está, né, digamos, devorando carne e o Senhor. Eu me lembro na sexta-feira que nesse dia Deus, por amor, que se fez homem e habitou entre nós, que se fez em tudo igual a nós, exceto no pecado, deu a sua vida por mim e por você.
nós paramos para pensar o quanto que ele sofreu por amor a mim e a você. Então nós somos convidados na sexta-feira a nos abster da carne, porque aquele que nos amou até o fim, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ofereceu a sua carne na cruz por mim e por você. E por isso o sacrifício de Jesus tem valor infinito, porque sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, sem pecado, ele não tinha por que morrer. Por isso ele oferece a vida dele por mim e por você. Ele morre no meu e no seu lugar. E por ser carne, todo Deus e todo homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é sacrifício, é sangue, é água. Mas pelo fato dele ser Deus, Deus que se fez homem e habitou entre nós, o sacrifício de Cristo na cruz tem valor infinito. E este sacrifício nos liberta da escravidão de Satanás, do pecado e da morte eterna, e nos devolve a liberdade de filhos de Deus, da vida na graça e vida eterna. Com a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo reabriu para todo sempre as portas do céu, da eternidade, do acesso ao Pai por nós. Então, uma primeira parte dessa reflexão, Jesus ali, ele é o esposo. Não há por que jejuar, porque o noivo está com a noiva, o esposo está com a esposa, o Senhor está no meio de nós. Ele é a razão da nossa alegria. Mas quando ele for tirado, aí sim o jejum. E a igreja nos ensina o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. E somos convidados, a igreja nos ensina que toda sexta-feira, por amor ao Senhor, nós somos chamados a fazer a abstinência de carne. Ah, padre, mas a gente pode trocar, fazendo uma cesta básica com a caridade. Sim, mas eu acho que o ideal é as duas coisas. Fazer a abstinência de carne por amor ao Senhor, e o que eu puder, eu faça também de caridade. Aí eu fico completo, junto ao Senhor, nele mesmo, junto ao Senhor, naquele que sofre. E aí Jesus vai falar, não adianta colocar remendo novo em roupa velha, vinho novo em vasilha velha, porque não vai suportar. Então Jesus, ele é o novo, ele vem trazendo o novo, ele vem dando a correta interpretação das Escrituras. E se aqueles fariseus, não conseguirem uma mentalidade nova, uma vasilha, vamos dizer assim, uma roupa nova, de uma mentalidade nova, se eles não abrirem o coração, se eles não abrirem a mente, eles não vão conseguir suportar o vinho novo, o novo que Cristo é e que nos trouxe. É um pouco isso, meu irmão, minha irmã, a reflexão do Evangelho que eu partilho com você hoje. Então, portanto, permaneçamos no Senhor, permaneçamos na sua graça. Você quer ser feliz? Viva com a sua vida em conformidade a Cristo. Faça as pazes com Cristo. Se você se afastou, regularize a sua vida com Cristo. Permaneça na graça dele no altar, com a sua confissão em dia, com Nossa Senhora. Você estando com a sua vida na amizade com Deus, na graça do seu batismo, se alimentando de Cristo na Eucaristia, você terá força para dar conta de tudo. Todos nós nessa vida sofremos, todos nós temos problema, todos nós temos tristeza, todos nós experimentamos o sofrimento. Mas em Jesus Cristo não existe cruz que não seja seguida de ressurreição. Eu repito, ele não nos tira as cruzes, não nos tira as dificuldades, os problemas, as dores, mas ele sempre nos ressuscita, ele sempre nos capacita a vencer. Na força da sua graça, a gente sempre vence. E todo mundo nessa vida tem sofrimento. Eu não tenho o seu, mas eu tenho outros que você não tem. Mas a vida de ninguém é só sofrimento. Em Cristo a gente dá conta de carregar a cruz, ressuscitar e caminhar na santa alegria. É isso que é uma vida na amizade com Deus. Quando eu estou com a minha vida na graça, o fruto da santidade é a verdadeira paz. E o fruto da verdadeira paz é a santa alegria, aquela que brota de dentro. E quando eu carrego a alegria de uma vida no Senhor, por mais dificuldades que eu enfrente, nada é capaz de me arrancar essa alegria interior, que é saber que a minha vida está verdadeiramente no Senhor e o Senhor em mim. Nada
é capaz de nos separar do amor de Deus. Portanto, você que está na graça, permaneça, renove suas forças, não pare. Você que se afastou, te convido a voltar. Volte para o Senhor que disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Volte para o Senhor que diz: perdoar não sou 7, mas 70 vezes 7. Volte para o Senhor que não pergunta por onde você andou. O que interessa para Deus é a sua volta. Volte para Deus que te ama, que te perdoa, que te reergue, que te salva. Mas nele, vamos juntos, pois a promessa dele, aquele que perseverar até o fim será salvo. E é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Vinho novo em odres novos. Caminhemos no Senhor na alegria da sua presença, o esposo, a esposa, o Senhor, a igreja, e caminhemos no novo que é Cristo Senhor, aquele que é a vida da nossa vida, aquele que é a nossa paz, aquele que é a nossa verdadeira, santa e eterna alegria. Simples as minhas palavras, mas espero que possa te ajudar. Vamos encerrar mais um bloco, daqui a pouco a gente volta com a conclusão do nosso programa. Evangelizando. Apresentação: Padre Adão. 11:52. Você está ouvindo FM 102,3, a rádio da sua igreja. Livraria João Paulo II, a mais completa livraria da região. Artigos religiosos em geral. Atendimento humanizado e fácil acesso. Rua Goiás 1129, 37 32 16 2080. Telefone fixo e WhatsApp. Você já conhece o cartão virtual da Unimed Divinópolis? Com ele, você tem acesso rápido e seguro aos seus dados para consultas e exames na palma da sua mão. É prático, está sempre com você e tem validade em todo o território nacional. Cartão virtual Unimed. É simples, prático e sustentável. Baixe agora mesmo o aplicativo Unimed Cliente. Qualidade, economia e satisfação. No lugar certo você vai encontrar. É na Mangueiras Brasil, a sua loja. A verde e branca da Paraná. Mangueiras Brasil. É sempre gente tratando com a gente. Mangueiras Brasil é diferente. No Kit Paraná você encontra tudo para a sua festa. Bebidas em geral, várias marcas, aluguel de mesas, freezers, caixas térmicas e tem mais. Precisou de gelo? O Kit Paraná tem. Vendas no atacado, varejo e entregas em domicílio. Kit Paraná, sua festa completa. 3212-3856. Kit Paraná. Mauro Retalhos agora é uma nova loja. Bibiano Tecidos, Rua Maranhão 326. A Bibiano Tecidos está no mesmo endereço. A mesma qualidade, bastante variedade. Em viscolaicra, malha suede para pijamas e cotton lisas e estampados. Viscose estampadas e lisas. Ai, com bastante novidades nos retalhos de verão. Pronta entrega. Bibiano Tecidos, Maranhão 326, 3221-8973. Liquidação das liquidações, sabe aonde? Na Doutor Sono. E é uma promoção definitiva. Para você ter um sono excelente no seu dia a dia ou na sua noite. Depois de pesquisar todas as liquidações por aí, negociou o Rômulo com as indústrias e reduziu as margens para conseguir preços abaixo de todas as empresas e fechar a liquidação das liquidações. Confira aí, até na internet você pode conferir. Conjunto Cama Box mais colchão Ortocris Serenity, espuma casal de 4.590 por 3.890 ou em 10 vezes sem juros de R$380 no cartão. Ainda conjunto Cama Box mais colchão Ortocrim Beládio, molas ensacadas, tamanho Queen, de 4.890 por 3.890, ou ainda em 10 vezes sem juros de R$389 no cartão. E ainda 4 travesseiros Ortobon
por R$99. Corra, 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 corra! Vai lá e garanta os seus estoques com esses preços absurdos, são limitados. Pode ir lá e pode conferir. Só na Doutor Sono garante o preço menor entre os menores na liquidação das liquidações. Vai lá, vai lá, vai lá. Rádio Divi FM 102,3. A rádio da sua igreja. 11:56. Evangelizando. Apresentação: Padre Adão. Veio à terra, só fez o bem em plena vida. Rogai a Deus por todos nós, aqui na terra, alma querida. Padre Libério, seja no céu nosso intercessor. Padre Libério, rogai a Deus por todos nós. No seu trabalho de amor a Cristo. Meu caro ouvinte, então estamos de volta, concluindo o nosso programa. Dizer a você que os horários da Santa Missa lá na paróquia de São Sebastião de Leandro Ferreira, onde estão depositados os restos mortais do venerável servo de Deus, Padre Libério, todo domingo às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 19 horas. 8, 10 e 19 horas. E durante a semana, de quarta-feira a domingo, todos os dias, a Santa Missa às 19 horas. E aos domingos, 8 da manhã, 10 da manhã e 19 horas. 8 da manhã, 10 da manhã, a missa voltada para os romeiros. E se você recebeu uma graça muito grande, que você considera um verdadeiro milagre pela intercessão do Padre Libério, por favor, entre em contato comigo, fale conosco. Pode ser que você esteja com aquele milagre que o Vaticano exige para que o Padre Libério possa dar mais um passo no seu processo de beatificação e canonização, principalmente se você recebeu uma cura extraordinária que os médicos não conseguem explicar pela ciência. Se você tem ainda o exame antes e depois, tem como comprovar, por favor, entre em contato conosco. Eu te peço, entre em contato comigo, entre em contato conosco. Lá na paróquia estamos vivendo dias maravilhosos da nossa novena, em preparação à festa de São Sebastião, que acontecerá amanhã. Quero aproveitar este espaço para agradecer a todos que de repente possam estar me ouvindo agora, que em alguma medida tem contribuído para a festa tão bonita. Deus lhe pague, você que em alguma medida tem nos ajudado a rezar uma novena e uma festa tão bonita. Hoje estará lá conosco o nosso querido Padre Bento, encerrando a novena, amanhã a festa. Deus seja louvado. Padre Bento, sinta-se muito bem-vindo à nossa paróquia. A presença do Senhor lá, com certeza, será visita de Deus para nós. Vamos agora então pedir a bênção de Deus. Você que pediu orações para você, para alguém, receba neste momento
a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelos merecimentos e a intercessão do venerável servo de Deus, Padre Libério, desça sobre você, sobre a sua saúde do corpo e da alma, matrimônio, família, trabalho, sobre suas necessidades espirituais e temporais, sobre aquelas pessoas também pelas quais você pede orações, e permaneça para todo sempre a graça, a proteção, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Alma Santa que veio à terra, só fez o bem em plena vida. Rogai a Deus por todos nós aqui na terra, alma querida. Padre Libério, seja no céu nosso intercessor. Padre Libério, rogai a Deus por todos nós. No seu trabalho de amor a Cristo, em São José da Varginha, naquelas terras de Santa Cruz, benzeu as águas de uma mina. Padre Libério, Evangelizando. Oferecimento Mangueiras Brasil, a verde branca da Paraná. Mangueiras Brasil é diferente. No Kit Paraná você encontra tudo para a sua festa. Vendas no atacado, varejo e entregas em domicílio. Kit Paraná, sua festa completa. 3212-3856. Kit Paraná. Evangelizando. ZYN 230, canal 272, Rádio Divinópolis FM, transmitindo da Rua Maranhão 400, centro de Divinópolis, Minas Gerais, para toda a região centro-oeste, para o Brasil e o mundo, no site radiodivinópolis.com.br. Divi FM 102,3 MHz, uma emissora do grupo Divinópolis de Comunicação, a rádio da sua igreja.